Evangelituber no ar nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, para os nossos 15 minutos de encontro com Deus na palavra e na liturgia. São leituras meditadas da liturgia do dia. Hoje a primeira leitura é Josué capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós encerramos a história de Moisés e lá no finalzinho diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Assim está dito na palavra. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E ainda hoje, irmãos, quando o bispo vai sagrar um padre, ele impõe as mãos para que o padre receba o Espírito Santo e a ordenação ao sacerdócio. Ainda hoje o Papa impõe as mãos para ordenar novos bispos, para que eles recebam o Espírito Santo com a sabedoria para governar a igreja. Então, esse ato de Moisés transferiu também a Josué a mesma unção e poder do Espírito Santo, como vamos ver na primeira leitura de hoje. Josué capítulo 3, a partir do versículo 7. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, olha o rio Jordão aqui tão presente na vida de Jesus. Quando chegardes ao Jordão, vos deterei junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará diante de vós os cananeus. Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra, vai atravessar o Jordão diante de vós. Versículo 13. Logo que os sacerdotes que levavam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. Olha o milagre. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam os pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram e amontoaram-se em uma grande extensão até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou de fronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo o Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Deus suscitou um sucessor a Moisés, Josué, e mostrou seu poder, represando milagrosamente as águas do rio Jordão, de tal forma que as águas que desciam pararam ali e as águas que desciam para o mar continuaram. E o povo atravessou a pé enxuto, como aconteceu lá no Mar Vermelho, mostrando assim que Josué tem a mesma unção e poder do Espírito de sabedoria que o movia. Amém. Aleluia. Vamos ao Salmo de hoje. Salmo de hoje é o Salmo 113, a saída do Egito. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó se apartou de um povo bárbaro, a terra de Judá tornou-se o santuário do Senhor, e Israel, seu reino. O mar, à vista disso, fugiu. O Jordão volveu atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que tens, ó mar, para assim fugires, e tu, Jordão, para retrocederes para a tua fonte? Ó montes,
porque saltastes como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros. Amém, aleluia. Aqui exaltando o poder de Deus sobre coisas consideradas até inabaláveis, como os montes e as montanhas, o mar, um rio que volta à fonte, né? Coisas maravilhosas que Deus fez para mostrar a sua graça e o seu poder ao povo de Israel. Vamos agora ao Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, a partir do versículo 21. É a continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós chegamos até o versículo 20, hoje nós vamos continuar. Mateus 18, 21 e seguintes. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aí ele chutou um número alto. Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre, sempre. E aí Jesus conta uma parábola. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Aqui tem um asterisco para explicar o que são esses 10.000 talentos. Equivalem, ao pé da letra, a uns 350.000 quilos, 350 toneladas de ouro e prata. Que dívida! Aqui, a expressão indica uma fortuna imperial, quase incalculável, para significar quanto devemos a Deus. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários, uma quantia irrisória. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então, o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Aí Jesus completa: assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Agora capítulo 19, versículo 1. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judeia, além do Jordão. Olha o Rio Jordão aparecendo aqui de novo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual que é a medida do perdão de Deus para conosco? É a mesma medida com que nós perdoamos a outros. A chave para entrar no céu é nós perdoarmos aos outros, perdoarmos aos irmãos. Com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará a vós. Isso Jesus nos ensina desde o Pai Nosso. Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos. Como é que nós perdoamos? Nós perdoamos de fato? Porque eu estou pedindo a Deus que me perdoe assim como eu perdoo. Como é que é o seu perdão?
Ou você nunca perdoa? Se você nunca perdoa, você está pedindo a Deus que nunca te perdoe. Se você perdoa, mas quer primeiro vingança, você está pedindo a Deus um perdão, mas antes a vingança. Assim como nós perdoamos, Deus nos perdoará a nós. E assim como nós não perdoamos, Deus não nos perdoará. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. De todo o seu coração. Que nós possamos compreender que a chave do céu está no perdão. Perdoar a todos, aos da nossa casa, aos pais, aos amigos, aos colegas, aos irmãos da igreja, aos pagãos, aos estrangeiros. Porque se nós tivermos a graça de perdoar a todos, de tudo, nós seremos perdoados. Amém? E nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos. Amanhã, sexta-feira, estaremos juntos aqui.